Abra aí, como eu falei, em Deuteronômio capítulo 28. Não tem nada aqui no PPT, ou pelo menos na Data Show, mas você vai poder acompanhar aí esse texto. E em Deuteronômio 28 ele começa a falar sobre algumas coisas. O texto é bem fácil, ele é um pouquinho extenso, mas você vai começar a compreender essa realidade. Você vai começar a entender essas promessas que é Deus falando aqui através do livro de Deuteronômio. Então você pode compartilhar a palavra de Deus com a pessoa que está à sua esquerda, à sua direita, de repente um visitante, um amigo, para que ele possa acompanhar, visto que nós não teremos aqui projetado. Diz assim, Deuteronômio 28, a partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará, sublinhe isso, o Senhor determinará que a bênção esteja sobre teus celeiros, em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Verso 9. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, da terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar. O Senhor te abrirá do seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra, e no seu tempo, e para abençoar todas as obras da tua mão. Emprestarás a muita gente, porém, tu não tomarás emprestado. Esse texto é extenso um pouquinho, mas faz com que você entenda as promessas. Aqui não é Moisés falando, não é Noé falando, não é qualquer pessoa, mas sim Deus falando, para os seus servos. Ele fala assim: as minhas promessas, as minhas bênçãos vão te acompanhar. Elas estarão no esforço do seu trabalho, ela estará no esforço da sua visão, ela estará na sua movimentação em casa, fora, na cidade, no campo, aonde você estiver. Essas bênçãos, Deus fala, aqui, deixa eu ver aqui, voltar aqui, no verso 8, ele fala assim: eu vou determinar que as bênçãos estejam sobre você. É Deus falando sobre as bênçãos. E aí ele começa a contar uma história, ele começa a falar de alguns princípios, ele começa a falar de alguns pilares, ele começa a falar de uma trajetória. E aí ele vai jogando com as palavras, tão somente se você atentamente observar, aplicar, estar, não desobedecer, crer e começar a ter na sua vida princípios de estar sempre diante do Senhor. Qual o grande problema? É que as promessas não são Deus, ou o nosso Deus, mas elas nos fascinam. As promessas nos fascinam. E as promessas de Deus, que não é Deus, pode levar um coração que não está preparado, um coração que não está amadurecido, a amar e adorar a nova terra, o novo ciclo, o novo momento, o novo presente. Exemplo, ele fala aqui da madre, ele fala aqui de ter filhos, e ele fala assim: eu vou abençoar. Mas veja só, e quando ele fala que vai abençoar, o seu filho, que é um filho da promessa, pode se tornar um Deus na sua vida. A promessa pode controlar você. O filho que você pediu pode controlar o casamento que você pediu, a faculdade que você pediu, a casa que você pediu. É promessa, não é Deus.
porém ela pode, se estiver dentro de um coração que não está preparado, amadurecido, enraizado, pode roubar a presença do Senhor. O grande problema é esse. Às vezes esquecemos que Deus ainda não concretizou a promessa, porque os nossos corações ainda não estão preparados. Ainda ele não foi preparado nem amadurecido, porque Deus sabe que no exato momento em que você receber esse presente, que não é Deus, esse presente é o concretizar dessa promessa, que não vai de forma nenhuma te levar para a salvação, é um benefício, é uma promessa, é uma bênção do Senhor, simplesmente uma bênção, mas não é Deus, pode fazer com que você, olhemos para o caminho e falemos assim, poxa, a bênção é melhor. Todo mundo está me entendendo? A bênção é melhor. E aí, o que Deus está falando no verso 28, capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tudo começa, a promessa é em ouvir a voz do Senhor teu Deus. Eu ouvi ali a Maria, mais outros irmãos que passaram na frente da nossa propriedade, levantaram a mão e começaram a orar. E eu fico pensando, nós estaremos trabalhando, com o serviço dobrado. E aí eu pergunto para você, que é uma promessa para você e para mim. Só que nós não ficaremos aqui. Você sabe que nós temos uma data de validade. A gente vai embora. Mas vai ficar e continuar uma nova geração. A gente vai ver isso aqui hoje. A pergunta é, quando nós estivermos lá nessa terra, nesse novo ciclo, você vai continuar ouvindo atentamente a voz do Senhor teu Deus? Ou a promessa vai realizar a ganância, a arrogância que está no seu coração? Promessa. A promessa não pode tomar o lugar de Deus. O que Deus tem para você é promessa, mas que você possa olhar para a promessa como um benefício, uma bênção de Deus sobre sua vida, porque você está ouvindo Deus atentamente. Ouça Deus atentamente. E aí começa alguns princípios dentro desse texto que é necessário que você lembre. Quando ele começa a falar que é necessário que você entenda que ele vai abençoar, existem processos. Nós poderíamos de uma forma assim, mais simples, colocar a promessa como meta, Então veja só, Deus fala que vai determinar que a bênção esteja, ou as promessas sejam realizadas na sua vida. Então a meta que nós temos de ser abençoado por Deus, e isso não é mal, mas o que acontece? Ele fala que nós precisamos ter em nossa mente que quem dá, quem é o doador, quem cede a bênção é Deus. E aí você tem isso na mente, olha, eu tenho uma meta, é ser abençoado por Deus, não é por homem, meta. O processo é esse texto, de você ouvir Deus o quê? Atentamente. Ouvir que a promessa vai chegar, as coisas vão se realizar, e o que você falar quando estiver lá, vai esquecer de Deus? Então a meta, sendo promessa de Deus, que Deus vai determinar que aconteça sobre sua vida. As bênçãos Deus vai determinar que estejam em sua vida. Aqui está no verso 8. E aí quando você vê, ele fala de um processo. Se você atentamente ouvir, o texto não começa com promessa, ele começa com relacionamento. É você ouvir atentamente a voz de Deus. Nesse caso, quando você começa a passar nesse processo, ele começa a dizer, e aí você vai fazer o quê? Você vai ser perseverante naquilo que você está ouvindo. E aí é que a gente falha. A gente começa bem, a gente começa a orar, começa a fazer voto, vai em monte, a gente começa a ler a palavra, e aí, como diz em Salmos, como diz em outros textos, parece que é demorada a promessa do Senhor. E aí acontece, o coração vai ficando aí em volta de alguma coisa, e aí vai ficando pesaroso, cansado, e você se lança do caminho que Deus colocou você. E aí as promessas vão sumindo. Então, nós aprendemos aqui dentro desse texto que além dessas promessas, você precisa ser uma pessoa disciplinada naquilo que você está aprendendo. Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Quando você não é fiel com aquilo que Deus te dá, filho, não adianta ser igual a Ananias e Safira. Não vamos fazer um negócio aqui para a gente achar que... Não.
Você precisa entender que o que Deus dá na mão de um servo que ouve a sua voz atentamente é para multiplicar, é para abençoar. E quando você entende isso, as coisas acontecem. Então você precisa ter uma constância. Além de meta, além de você ter isso no seu coração como promessa, além de você entender esses princípios de disciplina, você precisa ser constante. É constante. E aí quando você tem essa constância de Deus sobre aquilo que você está ouvindo, algumas coisas acontecem. Mas quando você lê esse texto e vai para Crônicas e começa a ler sobre este povo, você vai ver coisa interessante. Primeiro, são 2 gerações mais ou menos. E aí o que acontece? A primeira geração, ela está no Egito. José do Egito está lá. Este homem é colocado por Deus para fazer uma gestão, né, de pessoas ali, para direcionar recursos dos céus para abençoar a terra, o Egito e todas as pessoas. Então é um povo que está cativo no Egito, mas agora goza de uma liberdade, porque tem um líder, porque tem um homem que foi promessa de Deus, né, para Israel. Essa é a primeira geração. A segunda geração, dentro desses 2 textos que eu te falei, é uma geração que Deus fala assim, sai daqui do Egito e vou mostrar uma terra. É uma geração que nasce no deserto, cresce no deserto, casa no deserto e se prepara para o terceiro ciclo no deserto. É uma geração que não é escrava, mas é uma geração agora que foi forjada onde? No deserto. E aí acontece, a gente esquece que as promessas de Deus, na vida daqueles que têm promessa, é forjada onde, amados? No deserto. É no deserto. Você não mora no deserto, mas o Senhor gera você no deserto para essas promessas. E aí acontece, a gente não quer passar por essa parte, porque é sofrer vacina, né? Injeção. Aí o pessoal, às vezes o pessoal aí, o jovem passa uns vídeos aí dos caras, é do corpo de bombeiro, é policial militar, não sei o que, vai tomar vacina, o cara desmaia. É o processo, o cara tem que tomar aquela vacina, aquela injeção, e aí o cara começa a suar, e aí a mulher começa a sorrir, dá a injeção, o cara desmaia no chão, ele fala assim, o que aconteceu? Esse cara é do corpo de bombeiro que nos ajuda. É o cara que não tem medo de fogo, é o cara que pula de prédio, mas um trocinho desse tamanhozinho, um cara desmaia. Mas veja só, para ele ser bênção na sua vida, ele tem que fazer o quê? Passar pela antitetânica, né? Né, Martins? Tem que tomar. O cara daquele forte, todo marombado, eu falo assim, moço, eu vou morrer, deixa eu me chamar minha mãe. Está lá, deixa eu chamar minha mãe. Esse é do corpo de bombeiro. Gente, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, denigrindo o corpo de bombeiro, não. Estou falando num cara sarado que está ali para nos ajudar no momento de fogo. Uma agulha, o cara fica desesperado. Cada um tem uma fraqueza. Mas veja só, eu pergunto, se ele não se sujeitar a essa dor, a essa aflição, a uma vacina desse tamanhozinho, eu pergunto para você, mesmo forte, todo marombado, cheio de treinamento, ele pode entrar no fogo para te salvar? Não pode. O processo é estar imunizado para qualquer coisa para salvar o outro. Ele precisa passar pelo processo da dor. Se vai desmaiar ou não, tem que tomar a injeção. Você está entendendo? É o processo. Então você pode ter toda a habilidade, mas falta só a vacina, só a injeção, só... Não quero. Acabou todo o preparo. É assim que é. Então você pode orar, você pode jejuar, mas se o seu coração não estiver atento no que Deus fala, não adianta o preparo. Primeiro é a adoração. Primeiro é a sua adoração ao Senhor. Então, esse processo acontece na segunda geração que nasce no deserto, e agora eles são preparados para a nova promessa. Tanto é que Moisés não entra. Ele não entra. O Senhor mostra, e ele fica satisfeito. E algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas perguntaram, pastor, poxa, mas Moisés não ficou assim, poxa, eu não vou entrar. Não, Moisés não ficou. E por que você pode afirmar? Porque no diálogo que ele tinha com Deus, ele sabia que ele tinha pecado. Isso estava ávido no seu coração, falou assim, eu sei. Mas o Senhor falou assim, nós somos amigos. Mas você sabe que eu preciso manter minha palavra. Eu vou te mostrar a terra. E ali some Moisés, né? Você sabe, vai estar lá em Judas, mais um texto, no livro de Judas, né? E fala sobre Moisés, e aí acontece, quando você olha, ele se satisfaz em ver a promessa do Senhor longe. Mas eu deduzo, não está na Bíblia, que ele estava conversando com Deus, falou assim, mas como é que é a terra lá? Lá, como é que é lá?
Ele falou assim, Moisés, é assim, dessa forma, vai ter uma galera que vai trabalhar lá, e não sei o que lá. Mas e o rio? Tem rio, tem água, você não vai passar por nada disso. Eu creio que Deus falando com ele ficou satisfeito em saber que ele foi um instrumento para conduzir o povo. Tanto é que quando você vai ler Josué capítulo 1, ele fala assim, você vai fazer esse povo herdar essa terra. Uma nova geração. Então você precisa entender que muitas das aflições, sofrimentos e dores não é para o seu fim, não é para o meu fim, é treinamento, filho. É capacitação, é colocar o seu coração firmado no Senhor, é entender que todos os processos são necessários em nossa vida, e você ser uma pessoa disciplinada sobre esta palavra. Ser o povo de Bereia, é pegar aqui o que o pastor está falando, o que o pessoal está falando, ver, entendi, está certo, segue, seja disciplinado como povo de Bereia, leia a palavra e siga por esse trilho, esse caminho, e as promessas do Senhor vão nos alcançar. Agora, quando nós não passamos por esses processos, algumas coisas acontecem em nossa vida, nós não entendemos as promessas de Deus como um tempo e um dia gerado por Deus em nossa vida. Falei hoje de manhã, o nosso teto, e peço até que vocês orem, o nosso teto vai começar amanhã a ser colocado 1h da tarde. Amém? E aí o tempo mudou. Mas a promessa do Senhor, ela não acabou, nem terminou, vai continuar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava falando na escola ministerial online, para o pessoal que estava nos ouvindo, nós temos 15 alunos na escola ministerial. Amém, amados? E aí, não está funcionando muito por causa da internet, o Anderson está vendo isso aí direitinho, mas eu estava conversando ali, que é da época do pastor Alexandre, a gente trabalhando para apresentar o orçamento e tocar o teto. Amados, mais de 5 anos. Mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, nunca será ele, nunca irá errar. Ele sabe porque vai começar no dia 2 de junho de 2025. A gente faz agenda, né, Romero, e o planejamento, mas a palavra final é do Deus que a gente ouve atentamente. Então, depois desse nível, vamos para outro. Mas primeiro a pergunta é, o nível que você está, já está preparado você? Já está maduro? Amadureceu? Não. Então não pode se passar para o segundo nível. O primeiro é você entender quem é o Senhor, a sua identidade, o seu relacionamento, e entender o que Deus está fazendo na sua vida agora. Porque se você não entender, o segundo nível será pior. E aí você não vai compreender todo esse processo, porque você queimou etapa, não foi Deus, mas foi você. Quando você olha para Eliseu, Eliseu era um fazendeiro. Era um garoto do campo, estava mexendo com suas vaquinhas. Então o primeiro nível dele era ser um bom fazendeiro naquilo que Deus deu. Ele trabalhou, estava com sua família, e você começa a ver a história dele. Depois, olha o segundo nível, será aprendiz de Elias. Ele se sujeita a sair da fazenda que tinha gado, por isso que ele fala, poxa, pai, fala para Elias, pai, deixa eu ir lá, né, fazer um churrasco lá, matar, né, ali a minha única ferramenta de trabalho, para eu não ter na minha mente, falar assim, se der errado aqui, eu volto para lá. Então deixa eu lá fazer um churrasco. Aí Elias falou assim, não, vai lá, junto com a família, né, e ele vai lá, faz, o fazendeiro fecha tudinho, pai, mãe, estou indo embora, e vou ficar lá com o profeta. Chega ao segundo nível, ele vai como aprendiz, um cara que tinha uma fazenda, uma casa, uma comida quentinha, uma família, um lugar seguro, ele sai para ser profeta aqui, que é profeta, ele nem sabia o que era isso, mas aquele que é chamado Elias, ele tinha intimidade com Deus, e esse garoto que era fazendeiro, agora é aprendiz, ele fala assim, eu quero saber como é que esse cara faz esse ligamento aí, como é que ele se liga com esse Deus maravilhoso, o que ele fala acontece. Então era o testemunho de Elias. Segundo nível, ele começa a ser o quê? Aprendiz. E aí ele vai andando, esse garoto vai andando com Elias, vai perguntando, aprendendo. Eu vou falar aqui, de repente tirar a nota, começa a fazer algumas anotações. E aí, em determinado momento, no almoço, numa janta, num café, ele senta, o seu pai, Elias, o pai espiritual, está lá, esse texto, ele fala assim, filho, o que você quer? Elias fala para Eliseu, o que você quer que eu te faça? Se eu pudesse fazer alguma coisa, o que você queria? Depois de andar um pouquinho, esse garoto olha para ele, e ele fala assim, eu quero porção dobrada do seu espírito, da sua herança, do seu legado.
Ele falou assim, olha o processo. Você pediu uma coisa, o quê? Dura. Outros textos falam, árduo. Não é isso? Processo. Processo. Então, faz o seguinte. Se você, a gente estiver andando, ele não falou data e hora, mas se você estiver andando comigo, e você conseguir me enxergar subindo, você vai ficar com minha capa. E isso vai acontecer na sua vida. Processo. Eu falei numa classe de liderança, acho que tem 2 anos, eu imagino o garoto, que era fazendeiro, passou para aprendiz, e Elias falou assim, eu vou ali, eu falei assim, show, eu vou também. Não, mas rapidinho, eu vou. E aí eu comecei a ver que de repente algo foi árduo, não para Eliseu, mas para Elias. Que aí Elias falou assim, rapaz, eu vou ali fazer as minhas necessidades. Show, eu fico no cantinho ali sentado. Não vou nem te atrapalhar. Porque o processo era, se você o quê? Me enxergar, me ver. Se você me... Não tinha, ele falou assim, vou guardar esse negócio. Processo a gente guarda. E ele viu. E a promessa se concretizou. Quando a gente fala de legado, queridos, eu não estou falando de deixar algo na mão de alguém, herança, dinheiro, não é sobre isso. A Bíblia não ensina sobre isso. Mesmo que em alguns momentos, como foi Davi e Salomão, aconteça. Mas sabe o que é legado? Legado é quando você deixa algo no coração de alguém. Isso é legado. Davi ensinou Salomão com um legado. Ele deixou riquezas, mas ele falou assim, filho, eu vou deixar algo no seu coração. Adore a Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas alguém não aprendeu. Mas o legado que ele deixou é esse, é o coração. Hoje os pais estão fazendo o quê? Um processo de deixar um legado. Não é herança, mas é mostrar que vale a pena, mesmo com todas as circunstâncias e lutas, adorar a Deus. É o maior legado que a gente faz. O que o pastor faz? O que uma liderança faz? Não é com esse movimento todo que a gente está fazendo. Amados, não é ter a igreja cheia. Não é ter pessoas levantando a mão, mas é deixar esse legado no coração de pessoas. Adore a Deus, ouça a Deus em todo momento e níveis de sua vida. Não deixe de ouvir o Senhor, não deixe de andar com o Senhor, que todo mundo, até o pastor Fábio, chega que faz Deus errado, Deus está mentindo, fala assim, mas ele um dia falou na sua lucidez, para eu nunca deixar de andar com o Senhor. É isso que tem que ficar no seu coração. Está difícil, continua adorando. Está difícil, continua andando. Continua servindo. Porque o Senhor vai se levantar ao meu favor e ao seu. As pessoas jogam logo a toalha. E quando você entende todo esse processo, você vai ver que toda promessa, ela dá honra e glória ao Senhor. E você vai ver, nunca vai ver na sua vida promessa sendo realizada pela sua mão. As promessas são realizadas pela mão do Senhor sobre sua vida. É esse tipo de promessa? É esse promessa. E desenvolve essa promessa uma maturidade, amados. O que você pegou, aqueles que entenderam a promessa do Senhor, pegam, adoram e não largam a promessa, porque sabe que a promessa que ele recebeu é para abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. É dessa forma. Nós estamos tendo algumas reuniões, e aí nós estamos falando no final de semana, a vida vitoriosa, como é que vai ser e tudo. E aí a pastora Val, a pastora Cris, fala assim, pastor, eu sei que vai dar trabalho, mas vamos fazer o final de semana Vida Vitoriosa em nossa igreja. Eu falei, está fechado. Qual é a data? Estão procurando a data para a gente realizar. Pastor, mas nunca foi aqui. Mas por que não pode ser? O objetivo não é ser numa fazenda, ou numa chácara, ou... Não, o objetivo é alcançar os corações e deixar um legado espiritual. Então, se a gente tem essa estrutura, vamos preparar. Pastor, qual a ideia? Não sei. Mas eu já vibrei com a ideia. O que vai fazer? Também não sei. Como é que vai ser? Então, amados, é o legado. Se Deus falou que vai acontecer, é que vai. Se o Senhor der esse direcionamento, vamos seguir. É para abençoar, é uma promessa? Opa, então vamos fazer isso. É essa a direção. Os porquês é o Senhor. O recurso é dele. Mas o seu coração, qual é o legado? No seu coração está um legado material ou um legado espiritual? Porque o legado espiritual você pode levar para qualquer lugar. Mas o material não. Todo o material vai ficar aqui. Mas o legado espiritual de amar e escutar Deus atentamente, isso vai continuar. Então, nesse processo, você precisa entender que você tem que ter a sua identidade.
Elias não apagou a sua identidade porque estava andando com Eliseu, e Eliseu não apagou a sua identidade porque estava andando com Elias. Continuaram com a mesma visão da sua identidade, de quem sou eu, quem é você, pronto. Show! E isso foi do Senhor para a vida de cada um. A promessa que Deus tinha para Elias foi uma promessa que foi superabundou, foi derramada sobre a vida de Eliseu, e os dois são promessas de Deus para aquela nação. Nós somos promessas de Deus para esta nação. Você precisa entender isso. Você precisa entender quando você abrir a boca e falar assim, eu vou orar, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque você está ali. Quando você abrir a boca pela intimidade, pelo Deus que te conhece e te chama de amigo, as coisas vão acontecer. Porque o texto diz que Ele vai determinar que a bênção esteja sobre sua família, sobre sua casa. Então, quando você abre a boca para abençoar alguém, ela será abençoada. O Senhor está falando e determinando bênçãos através de você para abençoar outras pessoas. Mas você precisa entender este princípio e ter a sua identidade. Trabalhar duro, amados, não é pecado. Trabalhar duro não é mérito. Trabalhar duro mostra que no seu coração está um legado espiritual. Qual o legado espiritual que está dentro de Deuteronômio 28? É que aonde você colocar a mão, vai prosperar. E aonde você colocar o pé, filho, o Senhor vai dar por posse. É trabalho duro. É trabalho duro. É por isso que alguns estão lá naquele outro nível, né, e outros estão lá atrás. Mas começou primeiro, Bíblia, os últimos e os primeiros. Deus tem palavra para todo mundo, só quer dar uma sacudida em você. Mas é assim, tem gente que já está lá na frente há muito tempo, tem gente que está lá, mas o outro fala assim, eu não quero saber demais. Senhor, esse caminho pega e segue aquele caminho, e Deus vai resolvendo e revelando o caminho, o processo, dia após dia. Esse é o processo. Mas aí as pessoas querem questionar Deus, querem colocar Deus numa parede, né? E aí acontece o trabalho duro, esquecem que esse trabalho duro gera frutos. Eu tive a oportunidade de estar com o momento de comunhão que nós tivemos lá em Guapimirim. Foi muito bom, por sinal, muito organizado, bem organizado. Não faltou nada. Com muito amor e muito carinho os meninos fizeram. Mas veja só que interessante, para a gente chegar a ter aquela liderança que fizesse sem a influência do pastor, a gente estava sentado, conversando com algumas pessoas. E o que acontece? Quando eu cheguei lá, da cozinha, gente, pastor, tá show. Estava tudo em ordem. Foi um trabalho duro? Sim. Mas alguém colocou no seu coração um legado de ser igual ao seu mestre. E ser igual ao mestre é aplicar a palavra bíblica, que ele não veio para ser servido, mas veio para legado. O Tony está falando aqui atrás, quando estava arrumando, né? Ele falou assim, pastor estava com 7, 8 pessoas. Ele falou assim, a minha alegria é poder servir a igreja. A minha alegria é poder ir lá às 5 horas da manhã. E aí você começa a ver no olho, assim, é a alegria de poder servir. Aí, o dia começa a falar assim, poxa, pastor, que show, acordar 4 horas da manhã, poxa, ver o meu povo da igreja. Assim, eu comecei a sorrir, eu falei assim, Deus acorda 4 horas da manhã para fazer o quê? Orar. E a outra fala assim, eu tenho um braço, eu posso ir com um braço. E aí aquele que está em casa orando, inspira, protege, dá cobertura para aquele que pode ir com um braço 4 horas da manhã. Você está entendendo isso? É essa forma que acontece. Aí o Luiz falou assim, poxa, que maravilha, eu me senti, poxa, vendo aquele pessoal comendo, poxa, brincando para lá e tudo, me senti realizado. Uma só promessa atinge vários níveis, várias pessoas, só pelo prazer de poderem estar juntas. Promessa de Deus. Promessa de Deus é relacionamento com pessoas, gente. E isso, esse trabalho duro, gerou frutos. A satisfação pessoal de cada pessoa em ver aquilo que foi chamado. Você começa a ver o avanço e o crescimento de pessoas. Não estou falando nem de quantidade de pessoas, eu estou falando do avanço, do crescimento pessoal da pessoa. Pô, eu pude participar um pouquinho, eu pude ajudar um pouquinho. Isso é maravilhoso. Agora, essas promessas, elas sempre falam sobre você, sobre mim. A pergunta é, aonde você estará
dentro da promessa de Deus, sendo abençoado e parado, ou sendo abençoado e avançando, trabalhando. Aonde você está? A Bíblia, ela é muito clara e nos ensina. E eu sei que você é um leitor da palavra e na escola ministerial. E por falar na escola ministerial, amados, estamos 3 meses, 3 vezes 4, 12. São 12 domingos de escola ministerial que está 155, 160, 165, não é isso? De presença dentro da escola ministerial. Quero parabenizar todos os irmãos que estão entendendo que precisa sentar para ouvir a palavra. Isso, tem um número, está aqui a Fernanda, né, o Luiz, que nos mostram. Isso tirando o Reino Kids, que é outro relatório, né, mas sempre. Reino Kids tem de 30, 40, 50 crianças ali. Isso é um trabalho árduo, é. As professoras ficam malucas, né? Falam assim, tem que comprar isso, não sei o que lá, e faz um... Trabalho árduo não mata ninguém, produz e gera frutos. E aí, quando você entende isso, você entra nesse processo. Quando você entra nesse processo, você começa a compreender que você faz parte. Ou você é abençoado e fica sentado, ou você é abençoado e se levanta e ajuda, avança, põe a mão. E eu quero que você pense sobre a nossa nova propriedade. O que você vai fazer lá? Aonde você estará? Você estará sentado para ser abençoado, ou já chega e você vai levantar para abençoar pessoas? Vai se movimentar. O que você vai fazer? E eu estava lendo um livro, eu já estava falando para alguém, eu tenho que aprender a decorar um nome, ou o título dos livros. Eu não sei se o título dos livros estão enormes demais, entendeu? E aí eu só gravo as primeiras frases, o resto assim, cara, muito grande, para que isso? Mas eu estava lendo um livro e ele estava falando sobre algumas coisas da nossa mente. E aí eu puxei para a palavra de Deus. A palavra de Deus é promessa, a palavra de Deus é ativação, a palavra de Deus é inspira, a palavra de Deus fala assim, anda, ide, vai, faz, nunca sentado. É sempre assim. Então na sua mente, se você está aplicando a palavra de Deus, você é o que Deus falou que você é e já começa a agir como tal. Então vamos lá. Se Deus falou que você vai ser um ministro, um pastor, alguém do louvor, você precisa andar na sua mente como tal. Não tem que esperar acontecer para depois você ser. Amém? O que aconteceu com Davi, exemplo bíblico, Davi demorou mais ou menos 15 anos depois que derramou Samuel o azeite sobre sua cabeça e ungiu no meio de todos os seus irmãos. Quando ungiu ele começou a andar como um rei. Não usurpou o trono de ninguém, mas ele andou como quem? Como o rei de Israel. Então ele começava, suas atitudes eram como rei. Ele já não pensava em proteger só as ovelhinhas, mas ele falava assim, eu vou proteger essas ovelhas porque meu pai precisa, eles são súditos e não sei o que lá. Ele não precisou da coroa. Ele só precisou de Deus ungir ele num cantinho e falar assim, você será o novo rei de Israel. 15 anos, ele esperou, mais ou menos 15 anos, para colocar a coroa. Mas ele não esperou a coroa era um resultado do relacionamento de Deus com ele. Ele amava a Deus. E aí acontece, ele colocou esse legado em seu coração. Não foi a transferência do reino, foi a transferência do reino espiritual e não material. Ele começou a viver aquilo que Saul nunca viveu. Foi a experiência de estar no reino espiritual. Esse garoto podado, moldado, amadurecido pelo Espírito Santo de Deus, enquanto Saul foi numa caverna se aliviar, ele chegou, cortou um pedaço do seu manto, da sua roupa, e ele falou assim, você está vendo, rei Saul? E ele falou, estou vendo, Deus me deu você em minhas mãos. Mas a Bíblia diz que esse garoto falou assim, mas deixa eu falar uma coisa, eu não estou aqui para fazer mal ao ungido do Senhor, o Senhor é meu rei. Davi já estava vivendo um reino celestial, amados. Você precisa sair desse nível aqui, eu tenho até medo de falar de nível pessoal, nível espiritual, não. Você tem que sair desse nível de ter os seus olhos pregados nesse lugar aqui e começar a acessar as regiões celestes, está em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele está falando sobre isso. Comece a ter a mente lá de cima. E aí você vai entender como você é filho, como é filho da promessa. E aí você vai começar a viver o que Deus falou, que você seria dentro desse reino espiritual.
comece a exercer. Eu me lembro um dia, lá atrás, e a gente ia muito para a vigília, né? Aí pegava ônibus, 634, 910, só ônibus bom, 901. Você imagina onde é essas vigílias. E aí, um dia, eu estava... Gente, esse negócio de dormir, era alto, o pessoal, você via gente chorando ali, outro se rasgando lá, e o pau quebrando só na Bíblia. Era a Bíblia, 1, 2, 3, 4 horas, dobrava, outro entrava, pregava. E numa dessas ministrações, eu sabia que eu tinha sido chamado, mas, como eu falei com vocês, essas coisas, essas variações, poxa, eu estou numa luta, rapaz, está acontecendo isso, eu bati com um carro, aqui na estrada do Galeão, eu não sei o que aconteceu, dividiu o carro, o motor foi dividido e veio até a marcha, o poste. Eu estava indo para o culto com a minha família. E aí acontece, essas lutas, poxa, faz você pensar, assim, poxa, rapaz, eu estou no caminho certo. E aí orando, e aí alguém estava pregando lá, eu estava chorando em algum canto lá, e eu sei que foi uma mulher de Deus, e ela falou assim, pare de viver do que falaram para você, que você quando chegar lá vai ser. Aí eu falei, pô, isso é para mim, cara. Ela falou, viva com o que Deus já te chamou para ser, viva sendo agora. Eu falei assim, se eu esperar para ser pastor, e aí ter o título para servir ao Senhor, eu estou errado. Eu estava numa vigília. Eu parei de andar com uma visão de seminarista, que eu estou estudando para ser, e eu comecei a andar com a mente pastoral, de um pastor. Viva como você foi chamado. E eu comecei a pastorear pessoas. Não me apresentava nunca como pastor. Nunca. Mas aonde você está, pastor Fábio? Aí Deus confirmou, está vendo? Aí passando um tempo, a nossa falta de fé. E eu falei, Senhor, eu não quero errar, porque eu já errei muito com o Senhor. Não que eu não tenha errado, mas eu errei muito, gente. Eu errei muito com o Senhor. E aí eu estava andando e eu falei, Senhor, eu não quero errar, eu tenho medo de errar com o Senhor. É a única pessoa que acredita em mim, é a única pessoa que me ajuda, é uma pessoa que tirou tanta bagaça da vida, eu não quero errar. Então eu peço ao Senhor, tenha misericórdia, se eu estiver falando alguma coisa que deixe o Senhor triste, mas eu estou no caminho certo. Chegou uma pessoa lá, eu falei, cara, eu tenho um livro para você, maluco. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei assim, é. Aí ele colocou naquele negocinho, embrulhadinho, né? Eu joguei dentro da minha pastinha que eu tinha lá. Eu era despachante, coloquei lá dentro. Fui lá, quando chegar em casa, né? Porque quando você pega o 696 para cá, você sabe que você pode chegar sem nada em casa. E aí eu falei assim, pô, como é que vai ser? Poxa, eu nem olhei o livro, coloquei a maletinha lá, e aí estava aquela galera legal e tudo. Aí oração, naquele nível, Senhor não deixa, Senhor não deixa. E aí você tinha o dinheiro da passagem e tudo, colocava dentro do sapato no meio, né? E pá. Cheguei em casa, tomei banho, abri o livro. O que estava escrito no tema do livro? Esse eu lembro, tá? De pastor para pastor. Esse era o título do livro e eu tenho até hoje lá. Às vezes a gente pede resposta ao Senhor, o Senhor dá, a gente não anota, esquece. E aí quando eu estava falando, a gente faz análise, pastores e líderes fazem análise de sua vida no ministério de 5 anos. Né? É necessário a gente fazer isso, como é que você está andando, se está tudo legal, o povo está crescendo. E aí numa dessas, estava 10 ou 15 anos, eu parei e falei assim, Senhor, eu estou levando esse pessoal para o lugar certo? Não pensa que é só aí não, tá? Para cá também. Aí eu falei, o pessoal está entendendo, Senhor, e tudo. Gente, alguém aqui da igreja me deu um livro. Embrulhadinho no mesmo lugar, depois de 15 anos eu já exercendo. Qual é o título? De pastor para pastor. Não tenho dúvida, mas gente, sempre virá dúvida, nós somos falhos. Se Deus te chamou, é porque Ele vai realizar na sua vida. Eu quero ser um facilitador na sua vida. Eu não quero falar assim, não. Eu quero ser um facilitador, porque eu sei que você tem ministério. Não sei como como você realizar. Mas se você tem esse legado que Deus deu, repito, não de herança material, algo espiritual, você precisa parar de viver aonde você, começa a viver agora, começa a visitar, começa no hospital, começa em presídio, começa a visitar as pessoas, orar por telefone, ministrar cura, exerça agora, mas com integridade,
honra, sujeição, obediência ao Senhor e principalmente entendendo que eu e você somos pecadores e necessitamos da glória, da majestade, do cuidado, da graça do Senhor. Exerça esse ministério. E agora, não, quando eu me preparar a ler 5 livros, eu vou estar agora apto para a oração. Não está nem no grupo de WhatsApp da oração da Igreja Batista, numa hora nem jejum. Você quer fazer o quê? Ah, pastor, mas como se prepara para a oração? É orando, gente. Entra no grupo. Ah, eu não consigo jejuar. Entra no grupo de jejum que você vai ter vergonha, porque você não jejua e começa a jejuar, porque tem gente doente, tem que tomar remédio, tem pressão alta, pressão baixa, coração grande, coração estufado, tem gente que tem problema no coração, na mente, no olho. Jejuei 6 horas. Ou você toma vergonha e entra nesse processo, porque tem gente pior do que você, como diz na Epístola de Pedro, está jejuando porque a graça do Senhor superabundou na sua vida. Exerce esse ministério. As promessas não acontecem, aí você olha para o outro, assim é fácil, Rogério. Vai ver a luta do cara. Nessa igreja eu tenho orgulho, um orgulho santo, em ver pessoas que andam mais de joelho do que em pé. Pessoas que oram, têm prazer em orar. E quando você entra nesse processo, Deus revela. Tem gente que quer ministério sem a base. E eu aprendi isso, gente, de repente você vai procurar aí, com o pastor Davi Gomes. Alguém? Amém, glória. Ele estava no leito de morte, eu tive a oportunidade de visitar esse homem. E eu falei, pastor, alguém me apresentou ele, eu não vou falar que tornei amigo, não ia na casa dele, mas ele ficou ali na Praça da Bandeira, no hospital. E aí eu consegui ir lá conversar com ele, um homem de Deus, gente, um homem de Deus. E aí eu comecei a conversar com ele e falei assim, pastor, eu queria ser igual ao senhor. Eu também não ficava rodeando, não. Eu falei assim, eu quero ser como o senhor. Me ajuda aí. Aí ele deu um sorriso, sempre aquele óculos dele, grandão, um sorriso. Ele falou assim, Fabinho, você gosta de orar? Aí eu falei assim, eu achando, né? Gosto. E aí ele sorriu e falou assim, pô, isso mesmo, filho, caminho bom. Aquela voz mansa dele, tudo, fraquinho. E aí eu falei assim, pastor, como é que o senhor ora assim? Não está falando como é que ora, todo mundo, mas que lugar, qual o horário? Eu falei assim, filho, é de madrugada. Melhor horário assim para a gente. Você trabalha? Eu falei, trabalho. Você acorda 3 horas da manhã tranquilo. Você toma um café, filho. E aí você veste uma roupa folgada, põe um negocinho de café lá, acende uma velhinha ali, se você tem aquele negócio de reduzir luz, ele falou lá. E filho, aí você ora até 7 horas da manhã. Aí eu anotei, falei, tinha um bloquinho, falei, tem mais alguma coisa? Eu falei assim, para pular nessa parte. Tem mais alguma coisa? E aí ele falou assim, tem, filho, faça um propósito de jejum durante a semana. E eu falei assim, mas como é que pastor Davi, começa na segunda, cara. Que domingo já foi abençoado. Você está na segunda. Na segunda você fica sem tomar café até meio-dia, cara. Aí ele começou a contar um negócio assim, tem mais outra coisa? E eu falei assim, isso eu nunca consegui fazer. Separa um lugar para você estar, sem ninguém, esposa, filho, nada. Só a Bíblia. E o Senhor. Fica naquele canto, só ouvindo o Senhor. Para de falar. Eu falei assim, pô, eu estou falando na minha mente, eu falei, para de falar. E eu falei assim, poxa, Senhor. Aí no finalzinho eu falei assim, Senhor, é difícil. Rapaz, fazer tudo isso. E ele tinha tempo de visitar, de fazer livro. Depois você entra aí no Google e você pergunta, esse cara comprou um prédio na esquina 1º de março. Onde ninguém tinha condições, esse cara comprou. E aí ele começou a fazer a EBAR, Escola Bíblica do Ar. Em todo lugar da Amazônia, o pessoal ouvia a Bíblia de manhã, de tarde, à noite, sem sair da 1º de março. A pergunta é, filho, o que a gente vai fazer? Eu posso continuar pregando aqui, escolher uma palavra que agrade o seu coração e ficar lá em casa quietinho, e a gente terminar a vida legal, sem problema. Eu te pergunto, depois você vai me responder, me mostre um servo de Deus
quis levar essa palavra para mudar a vida que dele foi mudado. Me diga um que não teve problema, dificuldade, adversidade, foi abandonado, rejeitado. Me diga um. Me diga um que não foi alguém que levantou até da própria família contra ele. Me diga um. Davi, poxa, ajudou, foi lá levar comida, obedeceu o pai, obedeceu os irmãos mais velhos, perguntou, fez uma pergunta, quase foi engolido pelo irmão mais velho. Ele falou, sai daqui, você é arrogante, não sei o que lá. Rapaz, o garoto nem abriu a boca. Chegou lá e falou assim, você vai ser rei, você vai governar. E foi um cara que tomava conta das ovelhas escondidas onde ninguém estava. Porém, Deus estava vendo Davi tomando conta de simples ovelhinhas. Você toma conta de quantas ovelhinhas na Igreja Batista no Monteiro? Você ora por quantas? Quanto você dobra o joelho para orar, para interceder? Mas ninguém faz. Deixa eu falar uma coisa. Você não é ninguém e você não é todos. Ah, eu não sou todos. Você não é todos. Você é um filho amado de Deus que Ele te chama pelo nome para exercer o ministério que Ele tem para você. Exerça agora, não espere. Uma preparação excelente. O que você já tem é ferramenta suficiente para você trazer o céu para a terra. É suficiente. Agora, o que você vai fazer? Você pode entrar no estado de comiseração. Essa mensagem a gente vai terminar quarta-feira, mas você pode entrar no estado de comiseração. Tadinho de mim, eu não consigo, eu não vou dar, você pode. Mas enquanto o outro fala assim, Senhor, eu sei da minha insignificância, mas a tua graça me basta. E esse cara vai andar. Essa mulher vai começar a andar. Daqui a pouco está pregando, daqui a pouco está trabalhando com cura e libertação, daqui a pouco está ajudando. O que aconteceu? O acesso ao coração do Pai é para todos. Mas um que se quebrantou, se arrependeu, né, se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus, foi atendido. Você vai esperar mais o quê para começar a trabalhar e abençoar a pessoa? Qual será a ferramenta que Deus deu que você escondeu para não exercer? É tão simples abençoar pessoas. Gente, é tão simples. Você não precisa fazer um curso para abençoar a pessoa. O curso simplesmente é reconhecer o Senhor como seu Salvador. Crer nele, você e sua casa. Passar pelas águas. Passou? Passou. Você crê no Senhor Jesus na sua vida? Crê. Levante-se e comece a pastorear ovelhas do pasto do Senhor que estão aí aflitas, exaustas, como diz Mateus capítulo 9, sem pastores. Abra sua boca e fale da grandiosidade de Deus sobre sua vida. Quando o pão faltou lá naquele tempo, o Senhor se fez presente, levantou uma família de repente para te dar comida. E você está aqui porque você é resultado da graça de Deus sobre aquela família, sobre aquele pão. Hoje nós podemos levantar a Igreja Batista do Monteiro, eu creio, pela experiência que nós temos, e conversas com muitos membros da nossa igreja que passaram necessidade. E hoje trazem farinha, arroz, feijão, para dar para um povo que a gente nem conhece. E saem daqui para comer o pão que o Senhor colocou na minha mesa, na sua. Porque você entendeu o que é ser promessa de Deus sobre a vida de outras pessoas. A gente precisa se mover. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quarta-feira eu vou continuar essa mensagem. Mas é necessário que você não deixe o diabo te enganar. Ele fala assim, não vai conversar desse cara não. Você é um lascado na vida, você não tem condições, você não vai conseguir nada, esse casamentinho seu. Não. Deixa eu falar uma coisa. O diabo sempre vai se levantar contra você, contra mim, toda a nossa família. Em Apocalipse capítulo 12, verso 12, fala assim, ai de vós, ó terra, porque o diabo, vosso adversário, desceu para o vosso meio, terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí acontece, o diabo já não aparece mais com chifre, com fogo, nos olhos. Ele não já aparece mais, né, como aquele cara feio. Não, hoje ele aparece com uma filosofia, uma conversa, um bate-papo, se apresenta para você com uma linguagem totalmente rebuscada e fala, você sabe que não é bem dessa forma, você sabe que Deus te ama, e pecado é pecado, e você confessar pecado, e você amanhã fazer de novo, fica tranquilo, Deus é gracioso, Ele vai te perdoar, rapaz, fica tranquilo, continua pecando, que no dia que você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Falácia do diabo. Não, você não precisa aceitar Jesus hoje, rapaz, você tem tanto tempo, você tem 20 anos, 30 anos, 40, rapaz, tem tempo, você viu a mensagem do pastor Fábio, que pregou hoje de manhã? A mínima, mais ou menos, da pessoa aqui no Brasil para ver, 78,
você está com 50, 30, rapaz, você tem tempo para cá, não fica, vai curtir a vida. Porque quando você pedir perdão, Deus vai se levantar ao seu favor e vai te perdoar. Mentira de Satanás. A Bíblia fala assim, louco, hoje pedirão a sua vida. E ele fala, para quem será? Para quem está reservado a sua vida. O momento é agora, filho. Pare de dar justificativas por falta do seu trabalho, sua disposição de se empenhar na obra do Senhor para ajudar, a abençoar, a alcançar mais pessoas. É por isso que a gente faz celebração, é por isso que a gente faz encontro de casais, é por isso que a gente faz retiro, como nós fizemos, é para que as pessoas tenham a oportunidade de se achegar ao Senhor como você teve. Promessa do Senhor. Se tem alguém essa noite que necessita do Senhor Jesus sobre sua vida, como Salvador, essa é a primeira promessa, e é a promessa, é ter o Senhor Jesus em nossa vida, como nosso Salvador. E se você está passando aqui e entendeu isso, e você não tem Jesus em sua vida, filho, é necessário que você receba essa primeira promessa. E se você está aqui essa noite e quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, eu gostaria de orar por você e agradecer por essa promessa que eu não posso te dar, mas eu posso orar com você e você pode receber como eu recebi, como nós recebemos. Há alguém nessa noite que queira aceitar o Senhor Jesus como promessa dada pelo Pai em sua vida? Se você quiser aceitar Jesus, levante sua mão. Amém, filho. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Fica com a mão levantada que vai chegar gente aí, fica aí. Vai chegar gente, já está se movimentando os pastores aí, vai chegar alguém e vai chegar perto de você para orar, a pastora Rosana Laura, né, os homens estão chegando ali, fica pertinho, o Luiz está chegando ali atrás também, o Fernando, o Romero, vai chegar aí, pode chegar ali, Luiz, olha lá, vai chegar para orar com você, para abençoar a sua vida, amém? Pode chegar lá, pastor Celso. Agora, meu querido, eu sei que você está orando de cabeça baixa, e o diabo está colocando assim, Deus deu promessa para você, mas não vai cumprir não. Deus falou que você ia trabalhar no louvor, Deus falou que você ia ser missionário, ia ser missionária, pastor, pastora, falou que ia ser ministro. Deus falou no momento que você estava buscando o Senhor. Mas hoje os seus olhos já estão duvidando na realidade daquilo que Deus te deu. E como eu já passei por isso, e Deus concretizou na minha vida, filho, eu não quero ser pedra de tropeço para você. A nossa liderança quer impulsionar você. Mas existe o processo que a gente não pode romper. Nós passamos por esse processo. Então, se você tem essa promessa de Deus, de exercer um ministério, e esta é a igreja que você está inserido, e essa é a igreja que você quer trabalhar, filho, tem lugar. Tem lugar. Mas tem um processo, não pode queimar os processos, tem processo. E se você entende isso, eu gostaria que você ficasse de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar com você. Eu não quero que você conte para mim as promessas que Deus revelou para você, mas eu quero que você se levante mais uma vez, como você se levantou lá naquela época, quando o Senhor te chamou e falou assim, olha, eu tenho algo para você. Eu gostaria que em nome do Senhor Jesus Cristo, você se levantasse no seu lugar mesmo, com a promessa que Deus te deu. Não sei qual é a promessa, mas sobre aquilo que Deus colocou através do seu Santo Espírito na sua mente, como promessa, e você cansou, você deixou para lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que você fique de pé, sobre essa promessa que Deus te deu, em um determinado dia, ano e mês. Não tenha vergonha. É o Senhor que está falando assim, olha, eu lembro, cara, eu te dei um ministério. Não foi eu que retirei, foi homens. Foi homens que empataram, foi homens que não deixaram. Então, querido, fique em pé, amém, amém, amém. Eu quero orar com você. Se tem mais alguma coisa que Deus tenha a realizar na sua vida, dentro do reino, como obreiro e tantas outras coisas que Deus tem a fazer, a gente quer orar. Mais alguém para ficar em pé? Então vamos orar para esses irmãos. Paizinho, nós agradecemos pela vida desses irmãos e irmãs que estão em pé.
Agradecemos porque eles entenderam, sua promessa foi dada, Senhor, há um tempo, Senhor, uma data, um ano, Senhor, e um momento da vida deles. E, ó Pai, de repente alguma coisa aconteceu que, como eu, Senhor, as lutas, as adversidades quase nos fizeram sucumbir. Mas nós agradecemos porque, ó Pai, podemos nos firmar em suas palavras, no seu amor e no seu cuidado. Que o Senhor abençoe estes homens e mulheres, que eles repreendam Satanás, ó Pai, que gosta de passar um engodo, uma falácia, falando que terminou. E, ó Pai, nós cremos que só termina quando o Senhor determina, Senhor. Abençoe esses meninos e meninas, Senhor, que eles continuem nessa visão, ó Pai, nesta transformação do céu, transição dos céus, para esse novo momento e ciclo, que eles comecem a viver o ministério que o Senhor deu, conversou com eles agora. Ó Pai, que o Senhor comece a revelar, a dar ousadia, a unção, intrepidez, Senhor, e também nós agradecemos por esses dois jovens e aceitar Jesus como Salvador. Ó Pai, nós agradecemos porque nesta casa, hoje à noite, houve salvação. Nós agradecemos, ó Pai, e veremos esses meninos, Senhor, sendo projetados pelo Espírito Santo de Deus no mundo espiritual, para alcançar os seus, para alcançar seus amigos, a família, Senhor, ó Pai, de uma forma que eles nunca pensaram, que a sua unção, a sua ousadia, ó Pai, o seu relacionamento, intimidade, sempre esteja com eles, Senhor, e que outras pessoas que estão distantes nos assistindo, sejam alcançados pelo seu poder, pela sua autoridade. Ao Senhor, Paizinho, toda honra e toda glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe vocês, pode sentar.